Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, as nossas telesalas. Cadê o pessoal das telesalas? Estão nos ouvindo bem? Faz um sinal para a gente, dá um tchauzinho. Vamos confraternizar aqui com a sala também. Vamos dar um tchauzinho para ele. Bom dia a todos. Com grande prazer que nós começamos essa parte de formação do nosso ano de 2019, dando as boas-vindas a todos nessa semana de planejamento, onde nós separamos aí um tempinho para estudar, né? Vamos colocar dessa forma. A gente fala tanto de aprendizagem, mas nós também continuamos aprendendo, não é verdade? Nós também sempre podemos aprender e estar buscando mais e mais para a nossa prática, para a melhoria da qualidade do ensino da nossa rede. Eu sou a Marisângela, né? Deixa eu me apresentar, comecei sem me apresentar. Eu sou a Marisângela Siqueira, eu sou P1 da rede de inglês, estou assessora aqui na Escola de Formação Paulo Freire, trabalhando com o diretor, o professor Márcio da Costa, que daqui a pouquinho estará aqui conosco. E é um grande prazer para a EPF receber todos vocês aqui, também através das telesalas, e com uma novidade, né? Tem gente nos assistindo pela escola, né? Pela primeira vez, nós estamos fazendo essa parceria, né? Então, essa formação é uma parceria da SUBIE, da EPF, da Multirio, né, que está possibilitando e transmitindo esse link pelo Facebook para as escolas, a TI, que está dando todo o suporte, e Plan, trabalhando junto conosco, né, e é o que nos permite transmitir esse evento, não apenas para as 12 telesalas, como também para as escolas, né, pelo link do Facebook. Então, nessa rede, né, que é tão grande, a gente tem que pensar numa maneira de ter um maior alcance. E nós temos feito isso, né, claro, através da tecnologia, das redes sociais, mas, sobretudo, através de um trabalho unificado. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, nós estarmos unindo forças, todos os setores, todos os níveis, para que a gente possa, então, fazer um trabalho bem bacana que possa alcançar toda a rede, né? Estamos falando aí de uma rede enorme, de muitos professores. E estamos também ampliando esses recursos através da criação da gerência de EAD, né? Que é uma gerência nova aqui na EPF, que tem estado à frente da questão das telesalas, do ensino à distância, que vai ser uma coisa mais oferecida nesse ano de 2019. Né? Aguardem isso aí, tem muita coisa boa vindo. Já começou em 2018, e nós vamos potencializar em 2019. Né? E a SME está nas redes sociais, numa comunicação mais direta e mais acolhedora. Quantos aqui já estão acessando o Instagram, Facebook da SME? Todo mundo? Nas telesalas também? O pessoal já está seguindo a página, né? Já está acompanhando, e a informação chega rápido. Quem não tem, Instagram, Facebook da SME, numa comunicação mais direta, como eu falei, né? Essa tentativa, essa intencionalidade, na verdade, de ter uma comunicação mais abrangente para uma rede tão grande, né? Para uma rede tão grande. Estamos falando aí de quase 40 mil professores. Você imagina a gente pensar uma formação numa semana de planejamento para um grupo tão grande assim. Então, estamos fazendo todos os esforços, né? A Secretaria de Educação fazendo todos os esforços através da nossa secretária, da Thalma, da Maria Helena, nossa subsecretária, para que possamos, então, ter uma comunicação mais fluida e, sim, né, avançarmos e melhorarmos na qualidade do ensino e no nosso objetivo maior, a aprendizagem das nossas crianças. Então, eu dou boas-vindas, né, a toda a rede, o pessoal das escolas, o pessoal das telesalas, que tenhamos um tempo muito produtivo, importante, né, marcante para nós aqui, e que nós possamos, então, começar agora esse momento. Queria convidar, né, tanto nas escolas, quanto nas telesalas, aqui na EPF, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos ouvir o hino nacional.
Podemos tomar o nosso lugar. A nossa programação para esses dias de formação foi pensada, né, para 2 dias, dia 5 e 6, hoje e amanhã. Então, nós teremos uma palestra pela manhã, outra diferente pela tarde. E no dia de amanhã elas vão se inverter. A palestra que vai acontecer hoje pela manhã, ela vai se repetir amanhã à tarde, e a palestra de hoje à tarde será a palestra que vai acontecer amanhã de manhã. Isso para que toda a rede possa ter acesso, tá? Pessoas que trabalham em turnos diferentes, né? Só trabalha à tarde, só trabalha de manhã, consiga ter acesso, então, às 2 palestras. Quem é P1, às vezes, só está na escola num dia, né? No outro dia não está. Então, foi pensado dessa forma. Então, hoje, né, nós temos 2 dias da mesma formação, mas com os turnos invertidos das palestrantes, para que todos tenham acesso. Essa formação foi pensada, né, por 2 eixos, o pedagógico e o socioemocional. A gente está falando de semana de planejamento. E, para falar de semana de planejamento, a gente pensou 2 eixos importantes para a nossa formação, para a construção da nossa prática, para aquilo que a gente vive e vivencia todos os dias na sala de aula. Então, um eixo pedagógico e um eixo socioemocional. Então, a primeira palestra, né, eu já vou apresentar a nossa palestrante, não vou me demorar, já vamos passar para ela. Nós vamos falar sobre planejamento escolar. Foi pensado nesse eixo pedagógico para falarmos sobre planejamento escolar na Semana do Planejamento, né? Eu acho que é bem pertinente. E sabemos também que essa segunda parte, o socioemocional, que é a palestra da tarde, que é a disciplina positiva em sala de aula, né? Ela vem somar, né? Não é uma coisa que substitua, não, é algo que vem somar. Elas precisam andar juntas, porque muitas vezes o professor vai fazer um excelente planejamento ou um excelente plano de aula, né? Mas ele não vai conseguir executá-lo por questões, né, de comportamento da turma, por questões ali das interações que estão acontecendo, como a turma está se portando. E às vezes você tem um plano excelente, um planejamento excelente, mas não consegue executar. Isso traz uma frustração muito grande para esse profissional que se preparou, que pensou a aula, que preparou o material, mas não conseguiu colocar em prática, né? Então, aí ele já fica, poxa, os alunos não têm motivação, os alunos não querem nada, os alunos não tiveram atenção, eu tive tanto trabalho, aí já vem aquela frustração, né? Também não vou preparar mais, mas não é isso que nós queremos, né? Nós queremos estar preparados para essas 2 vertentes tão importantes. Tecnicamente capazes de preparar uma excelente aula, de dominarmos aquilo que nós, o nosso saber pedagógico mesmo, nosso fazer pedagógico, sabermos aquilo, temos conhecimento e competência naquilo que nos propomos a ensinar, mas também termos essa capacidade de interagir de forma positiva com essa turma, com essas turmas, com o ambiente escolar, para favorecer que todo esse planejamento aconteça, né? Para que o que a gente pensou aconteça, como a gente planejou possa acontecer. Então, né, a aprendizagem ali possa fluir e os alunos, a gente sabe que com isso a gente consegue sim a atenção, a motivação dos nossos alunos. Então, essa formação pensada nesses 2 eixos, o pedagógico, né, super importante, mas também o socioemocional, essa parte da afetividade, das interações, que a gente sabe que sem isso a gente também não consegue colocar em prática aquilo que nós planejamos. Então, essa oferta será feita nos 2 dias, né, pela manhã e pela tarde, invertendo as palestrantes para amanhã. Então, dá para toda a rede, bastante gente está acompanhando essa formação, e eu sei que muito vai nos acrescentar. Vai funcionar da seguinte forma: a palestrante vai vir agora, ela vai ter um tempo para, então, apresentar, né, sua palestra, o seu tema, trazer para a gente aquilo que ela tem pesquisado e visto sobre o tema. Quando ela terminar, nós vamos ter um tempo de interação, tá? De perguntas, também pelas telesalas, né? A gente está sugerindo às escolas que estão assistindo pelo link do Facebook que enviem suas perguntas para as suas CREs,
Tá? A gente tem todo um grupo aqui focado nas interações, atento às interações, para que essas perguntas, então, possam chegar. Então, a nossa palestrante estará aqui um tempo, né, após a sua palestra, para responder, para interagir, né, para trocar, né, responder perguntas, mas para trocar, né, para estar aqui com a gente, com as telesalas e também com as escolas. Então, eu peço que a gente aguarde o momento das perguntas para esse segundo tempo, né, para esse segundo momento, né. Quero lembrar também, né, para não esquecer e deixar para o final, que no dia 8 nós temos a aula inaugural com a nossa secretária e com a subsecretária, né, que todos estejam atentos ao calendário, nesse momento tão importante de abertura do nosso ano, e nós vamos ter um ano excelente. Vamos, né, ter um ano excelente. Então, agora eu quero, sem mais delongas, né, apresentar a nossa palestrante. Vou pedir para projetar ali, se tiver aí uma mini bio dela, né, para quem não conhece, é importante a gente conhecer. Então, vamos lá. Professora Silvina Júlia Fernandes, pronunciei certo? Fernandes. É pedagoga graduada na Universidade Nacional de Entre Rios, Argentina, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense, professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Pedagogia, Comissão de Reforma Curricular, curso de Pedagogia, subcoordenadora do curso de Especialização Saberes e Práticas na Educação Básica, né, e as ênfases de estudo dela, políticas públicas, projetos socioculturais em espaços escolares, foi chefe do Departamento de Administração Educacional, e os seus trabalhos focalizam a gestão, o planejamento e a avaliação educacional, com foco na democratização da educação, a cidadania, as políticas públicas e o cotidiano escolar. E, atualmente, desenvolve pesquisas sobre planejamento e gestão escolar, no contexto das atuais políticas de planejamento e avaliação de sistemas educacionais, né? Ela integra também a equipe do Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais. Então, eu queria que nós recebêssemos agora, calorosamente, a nossa palestrante, professora Silvina Fernandes. Sim, melhor. Melhor porque eu sou uma pessoa que gosta de andar, né, de visitar escolas, de estar em contato com as redes, né, várias redes, Mesquita, Caxias, o Rio de Janeiro, né, eu moro na cidade do Rio também, e, enfim, também participei dessa rede como mãe. Eu fui mãe de uma criança que participou da escola também pública municipal, então conheço algum pouquinho, né, e por isso eu queria agradecer muitíssimo o convite, né? E espero que essa fala possa vir a contribuir, de alguma maneira, a resolver ou a tentar buscar alternativas, né, para os desafios que hoje a escola tem, que não são poucos, né? A escola enfrenta muitos desafios nesse cotidiano, sim? Cotidiano escolar é uma complexidade muito grande, então, como diria minha professora da UF, eu sei quem são os meus heróis e as minhas heroínas, e são os professores que estão nesse cotidiano, né, enfrentando esses desafios que não são poucos. Então, vamos começar? Sai aqui, perfeito. Bem, Semana de Planejamento 2019, né? Aparentemente, nada mais pertinente do que começar falando sobre planejamento, não é verdade? Planejamento, na verdade, perpassa, sim, diferentes momentos, instâncias, sujeitos das escolas, não é verdade? E assim também dos sistemas educacionais, né? Mas eu coloquei ali, planejamento escolar, desembaralhar para planejar de novo, né? Por que eu coloquei desembaralhar? Bom, eu entendo que hoje em dia o planejamento nas escolas está um pouco embaralhado, sim? A gente mistura muita coisa, tem alguns conceitos que eu entendo que a gente precisa repensar, rediscutir,
sim, recolocar. Não estou dizendo só nas escolas, estou falando também nas universidades, né? Eu estava até comentando um pouquinho aqui com a Débora, né? Que década de 90, sobretudo, houve muita produção sobre planejamento escolar, sim? Quantos textos se escreveram sobre PPP, né? E uma discussão ainda mais conceitual, sim? Só que depois, se a gente for levantar a bibliografia, a gente vai ver que não houve muito mais essa discussão mais a fundo. A gente passou a discutir outros focos, de alguma maneira, dentro do planejamento, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, os planos municipais, né? Os planos de ações articuladas dos municípios, ou, inclusive, a gente pode até encontrar algumas obras mais, algumas pesquisas sobre a questão do PDE nas escolas, sim? Houve um certo deslocamento nesse sentido e a gente perdeu o foco na escola, sim? E eu fiquei muito preocupada com isso. Aí, eu acho que eu vou passar outro microfone. Eu fiquei muito preocupada com esse deslocamento, né? Acho que ficou um vazio ali de uma reflexão, sim? E quem está na escola tem, né, uma variedade de materiais que chegam, né? E umas referências que, como eu disse, são da década de 90, basicamente, né? Será que essas referências são as mesmas que a gente precisa para hoje? Que a escola vai mudando, a sociedade vai mudando, né? As formas de ensinar também vão mudando, etc, etc. Então, por isso que eu achei importante a gente trazer esse desembaralhamento, né? Vamos tentar desembaralhar um pouquinho, tentar, tá? Bem, vamos tentar primeiro localizar esse planejamento, sim, dentro dos processos de governo ou de administração escolar. Sim, vejam que eu estou utilizando indistintamente a palavra administração e a palavra governo. Sim, por que eu estou falando em governo institucional, organizacional? Bem, porque a gente tem que trabalhar juntos, implementando uma política educacional. A escola está no sistema educacional e a gente tem que interpretar essa política e concretizá-la na escola, sim? Essa é a nossa tarefa como profissionais, desenvolver esse projeto que vem na política educacional. Isso implica que a gente faça essa leitura, faça essa interpretação e, junto com, digamos assim, as condições em que a gente está, o público com que a gente tem que tratar, a gente vai, então, aí sim, propor nosso plano de trabalho, o nosso planejamento, sim? Dentro desse governo, sim, a gente tem que conduzir uma pluralidade de pessoas. Ninguém é igual a ninguém, sim? Cada um tem interesses, pensa de maneira diferente, entende as coisas do seu jeito, o que não quer dizer que a gente não possa se entender melhor, conversar e puxar todo mundo para o mesmo lado. Concordam comigo? Sim? Nada mais complicado do que eu faço de um jeito, outra faz o outro, sim? E depois a gente se desentende o tempo inteiro. O planejamento está inserido nesses processos de governo ou administração, sim? Por que eu estou misturando essas duas palavras? Vamos lá. Eu posso, né, ser uma diretora que se candidata com todas as melhores intenções de mudar a escola, mas se eu não conseguir administrar, sim, toda essa organização em função desse projeto, eu não vou conseguir. Então, para eu poder governar, tenho que poder administrar. Por isso que a gente ouve, por exemplo, porque na administração petista, na administração do FHC, sim, ou no governo petista, no governo do FHC. Estou me explicando? Governo tucano seria, no caso, né? Então, assim, esse uso sim, tem a ver com isso, né? Eu não consigo desenvolver um projeto, nesse caso nosso, educacional, se eu não conseguir administrar. Sim? Por quê? Porque tem a ver com fins e com meios. Sim? A administração tem a ver com esses meios de conseguir os fins. Se eu não consigo organizar esses meios para conseguir esses fins pedagógicos, se eu não consigo coordenar o trabalho das pessoas para esse fim pedagógico, cada um vai fazer o que bem entender, né?
se eu não consigo implementar esses projetos, articular, desenvolver, sim, coletivamente tudo isso, se eu não consigo os recursos, financiamento, né, para desenvolver também tudo isso, ou não tenho esse financiamento organizado na minha escola, sim, às vezes a gente, ai, me esqueci, aí tem que devolver o dinheiro porque não chegou em tempo para gastar e que não sei o quê, né? Então, se a gente não tem organização dos tempos e dos espaços, né, também está complicado. E se a gente não avaliar de alguma maneira mais sistemática ou periódica também, a gente se perde meio no dia a dia, porque o dia a dia, esse cotidiano, é muito demandante. Sim. Então, de tanto em tanto, assim como na vida da gente, até tem que dar uma paradinha, falar assim, peraí, como é que a gente está agora? Vamos analisar quais são as nossas prioridades, né? Era isso mesmo? Não era isso mesmo? É necessário. Imagina, se é necessário para mim, Silvina, sozinha, o quanto mais é necessário num coletivo de gente que tem que trabalhar juntas, né? Esse que é o nosso desafio também. A gente tem que trabalhar junto. A gente não pode dizer, fechei a sala de aula, né? Fecho a porta e faço o que eu quiser, porque não é verdade. Nós que somos professores sabemos que isso não é verdade, sim? Porque eu posso até preparar uma atividade para a minha turma se concentrar, mas se a outra turma está no pátio nesse momento fazendo uma algazarra e tanto, será que eu vou conseguir? Então, nem fechando a porta, né, a gente consegue fazer a coisa isoladamente. Isso não existe. O ser humano é um ser social. Se a gente não combinar com os outros, está complicado para a gente, né? É uma ilusão que a gente tem. Ajuda um tempinho, mas depois a gente vai vendo que vai ter que conversar com a professora para, por favor, abaixarem a voz lá no pátio, alguma coisa vai acontecer. Sim, então eu coloquei ali meu processo de planejamento junto com outros processos da administração do governo da escola. Quando estou falando nesses processos, não é apenas a equipe de gestão escolar que faz parte, né? Porque para administrar tempos e espaços, por exemplo, vamos pensar a merenda, sim? Os primeiros administradores de merenda são as pessoas que trabalham na cozinha, servindo a merenda. Eles que, em grande parte, de alguma forma, né, fazem todos esses processos. O professor está na sala de aula, a professora está na sala de leitura. Todo mundo também, de alguma maneira, participa dessa organização, dessa coordenação, dessa gestão, sim? E mais ainda, porque a gente tem uma legislação hoje que, de alguma forma, demanda que a gente implemente uma gestão democrática. Quer dizer que todos participemos dessas decisões com relação a planejamento, coordenação, sim? Gestão, financiamento, organização e avaliação. Sim, avaliação, todos esses processos têm vários níveis de acontecimento, da sala de aula, sim, até os níveis do sistema educacional. Mas, enfim, não vou me deter muito mais ali. Só quero localizar o planejamento, sim, que, aliás, está bastante imbricado com as outras coisas. Por quê? Para eu avaliar, eu vou ter que planejar a avaliação, sim? Para eu, por exemplo, fazer uma coordenação entre o trabalho de duas turmas do currículo, entre vários professores, para algum projeto específico, também vou ter que utilizar o planejamento. Então, de alguma maneira, ele está atravessando diferentes níveis, momentos, instâncias e pessoas dentro da escola, sim? Bem, ao mesmo tempo, quando a gente fala em escolas, e a gente tem que ter uma visão um pouquinho ampla nesse sentido, a gente teria que, de alguma forma, pensar em diferentes dimensões. Sim? Quando eu tenho um planejamento, por exemplo, como o projeto político-pedagógico, etc., para uma turma determinada, uma escola determinada, etc., eu tenho que pensar em várias dimensões que são concorrentes ao ato educativo. Sim? Uma dimensão é a dimensão micropolítica. Comecei por ali, porque a Marisângela agora também destacou essa questão, né? Essa dimensão micropolítica tem a ver com o quê? Com as relações entre as pessoas.
E aí que entra essa questão da nossa convivência dentro da escola. É um tormento conviver na escola? É um mar de conflitos, né? Conviver na escola? Ou a gente vai, de alguma maneira, tentar organizar essa convivência, né? Combinar algumas questões? Como é que isso vai ser, né? Então, eu tenho que pensar sobre isso, porque, evidentemente, é uma dimensão do ato educacional que afeta muito, sim, o que acontece não só em sala de aula, mas na escola como um todo. Sim? A gente nunca tem que perder de vista essa visão mais abrangente. Sim? Não é só o que eu ensino em sala de aula, é o que acontece na escola como um todo, porque o que eu vou conseguir ou não fazer em sala de aula vai depender dessa escola como um todo. Dimensão sociocomunitária significa o quê? As famílias, por exemplo, né? Como é que é a relação com essas famílias? Como é que está sendo proposta, sim? A relação com outras organizações da comunidade ou com outras instituições que o próprio Estado tem, sim? O posto de saúde, quando tocaram o hino, aí passaram, né? Estavam no projeto de escovação, né? De educação dental. Depois, sim? A dimensão administrativa organizacional. Que diz? Vejam que eu não utilizei a palavra burocrático, tá? Muito embora seja burocrático essa palavra que todo mundo odeia, né? Mas, enfim, coloquei lá administrativo organizacional. Quer dizer o quê? Como a gente vai organizar tempos, recursos, espaços, sim? Documentação também, por que não? Sim? Ou, por exemplo, essa comunicação que está se tendo agora pela internet, sim? Isso é uma questão que a gente tem que organizar. Essas três dimensões, sim, têm que estar orientadas à dimensão didático-pedagógica, que também vai ter que ter uma prioridade, obviamente, né? Se eu estou pensando na relação com as famílias, vai ser em função de quê? Da aprendizagem dos alunos. Se eu tenho que pensar, sim, como eu vou organizar, por exemplo, os tempos ou espaços na escola, os recursos, vou pensar em função de quê? Obviamente, da aprendizagem dos alunos. Sim, estou me explicando. E está demais dizer, porque a Marisângela frisou agora, antes de começar, sim, eu tenho que, de alguma maneira, facilitar a aprendizagem a partir de quê? De que a gente tem uma convivência razoável, respeitosa, né, para a gente poder estudar. Na bagunça, está difícil, né? Então, de alguma maneira, sim, o planejamento tem que ter essa visão mais ampla, essa abrangência. Se eu focar apenas numa dessas dimensões, vai faltar as outras, vão faltar as outras, sim? E vai ficar capenga, né? Vai ficar mancando o negócio, sim? Então, eu já chego lá, eu estou fazendo uma introdução, sim? Bem, então, eu vou entender aí o planejamento escolar, sim? Agora eu vou pegar esse aqui. O planejamento escolar como um processo de governo ou de administração institucional que supõe uma abordagem metodológica. Vejam bem, aí eu introduzi uma outra coisa, que é a abordagem metodológica. Tem um método, tem um processo e tem procedimentos específicos. Não é eu faço, vamos fazendo, né? Há gente que estuda sobre como é a melhor maneira de fazer, se faz assim, se não faz assim, em que momento, com quem, né? Isso é muito importante. Em função de colaborar com a organização de sujeitos coletivos. Isso é uma coisa muito importante do planejamento. Por quê? Eu posso planejar para mim, eu fiz meu plano de aula. Mas, como eu disse hoje, será que eu posso sozinha desenvolver esse plano de aula? A gente, por mais que a gente pense que faz sozinha, até o que a gente faz sozinho afeta os outros. Então, em algum momento, eu vou ter que combinar com os outros o que convém mais para mim e para outra pessoa também. Sim? Então, quando a gente tem que desenvolver um projeto educacional, a gente tem que ter alguns combinados. Para isso que serve o planejamento, para podermos trabalhar juntos e em equipe, organizados como um sujeito coletivo, não como a Silvina, a Débora, a Cláudia, a Flávia, sim? A gente trabalha juntos, porque trabalhando juntos as coisas se potencializam. A gente trabalha mais e trabalha melhor. É muito ruim quando a gente chega na escola
E a gente tem gente que entende coisas completamente diferentes, faz de maneiras completamente diferentes. Você faz de um jeito, a pessoa vem depois, desfaz, né? Meu professor de planejamento falava assim, né? Que às vezes a gente escreve com a mão e apaga com o cotovelo. A gente vai sentindo isso. Poxa, tanto que eu trabalhei sobre isso, aí depois foi por água abaixo por uma ação. Basta um gesto, às vezes, para desfazer um grande trabalho de formiguinha, não é verdade? Em educação é assim, né? Então, de alguma maneira, esse processo metodológico, se essa proposta metodológica vai colaborar com o quê? Com essa organização do sujeito coletivo. Para quê? Para quê? Para eu ter um melhor lugar de trabalho? Sim, em parte sim, mas, na verdade, para a gente fazer o quê? Realizar o que a escola tem que realizar, que é que os alunos aprendam, e, de preferência, no tempo que tem que aprender, né? Que aprendam o que tem que aprender, de preferência, no tempo que tem que aprender. Aí a gente vai trabalhar melhor, com certeza. Bem, mas para realizar esse projeto, partimos de nossa situação inicial e seus problemas. Aí, né, são os nossos desafios. O cotidiano está cheio de problemas, a vida está cheia de problemas. Eu tenho um monte de problemas. Levante a mão aqui quem não tem problemas. Ninguém levantou a mão. Ah, lá só uma pessoa que não tem problema, né? Mas, em geral, o ser humano tem problemas, né? Se eu tenho problema, ela não. Ela é a única que não tem. Está livre de problemas, né? Eu tenho problema, ela tem problema, ele tem problema. Todo mundo aqui tem problema. Imagina todos esses problemas juntos numa escola. Complicou, né? Complicadíssima coisa. Mas é assim para bem e para mal, né? Então, esses problemas, sim, a gente sente que nos afastam da nossa situação ideal, que nos afastam do nosso projeto, né? Eu queria que todas as crianças se alfabetizassem, né? No primeiro, no segundo, no terceiro, não interessa, mas todas se alfabetizassem. Eu também queria, ela também queria. Está me olhando e rindo, eu acho que também queria, né? Mas a gente tem problemas. Eu tenho problemas, os alunos têm problemas, as famílias têm problemas, a escola como um todo tem problemas, né? E então, vamos lá. Para que serviria o planejamento? Tem gente que pensa que o planejamento serve para elaborar planos, né? Vão fazer assim, assado, você faz isso, você faz o outro, ela faz aquilo outro, né? Bem, essa é uma visão um tanto tradicional de planejamento, né? Felizmente, hoje tem algumas pessoas que repensaram um pouco, não só esse conceito de planejamento, mas também as formas de realizar os procedimentos e os processos, a questão metodológica, sim. Então, vamos lá. A gente tem sempre uma situação inicial a partir da qual eu tenho que planejar. Eu tenho que ter, obviamente, um projeto. Eu falei projeto, não disse plano de antemão, sim? Um projeto tem a ver com as minhas finalidades. Por exemplo, essa aí. Eu queria, né? Seria desejável que os alunos se alfabetizassem nesse tempo que tem que estar alfabetizado, sim? Mas, né? Só que não, disse aí, né? Então, vamos lá. Eu tenho sempre que estar atento a essa minha situação inicial. Como é que estamos hoje? Sim? Vejam que eu estou colocando um planejamento para o presente, não para o futuro. Não que a gente não tenha que ver o futuro, não que a gente não tenha que estar, de alguma maneira, atento ao que a gente quer no futuro, ao desejável no futuro. Tem que ter isso, porque senão a gente também não avança, né? Vai ficar no lugar. Mas, atenção, porque o plano é amanhã. Amanhã é plano. Se eu ficar focando apenas no amanhã, sim, aí eu perco o meu foco, que é o presente. Qual é o único momento em que eu posso fazer alguma coisa? É agora, no meu presente. Né? O que já aconteceu é passado, é história. E o que virá é futuro, é plano. A única chance de fazer alguma coisa pelo meu futuro é agora. Então, às vezes eu tenho, assim, na pesquisa, né? Eu tenho uma pesquisa faz uns 5 anos, sim, com foco em planejamento escolar,
que é o que eu sentia que estava faltando, comparando Caxias com o Rio de Janeiro, sim? Pelas configurações das políticas diferentes entre os dois municípios. Bem, às vezes a gente pega, por exemplo, o projeto político-pedagógico que diz muito formar para a cidadania. Perfeito, eu também quero formar cidadãos. Mas esse cidadão é quando? Sim? Tenho uma aluna, a Mônica Santos, que ela fez uma monografia com os documentos dos PPPs, né? Falando assim, professora, qual o conceito de cidadania que se tem aqui? Ah, legal, tua pergunta, por que você não pesquisa isso? Aí ela foi investigar, né? Estudou bastante sobre o que é cidadania, na visão de vários autores, né? E foi ver nos PPPs. Conclusão dela, sim? Trabalho maravilhoso. Conclusão dela. Bem, o cidadão é para o futuro, em algum momento lá no futuro. Hoje, essa criança, esse jovem, não está entendido como cidadão, porque, em concreto, esse PPP não colocou nada dessa, digamos assim, em ação referenciado a essa ideia, esse desejo do futuro. Insisto, a gente tem que querer, tem que desejar, né? Tem que visualizar um futuro bem melhor e tudo mais, perfeito. Mas como eu faço hoje para esse futuro ir acontecendo? Como eu viabilizo esse futuro aos pouquinhos ainda hoje? Por quê? Porque a gente tem um monte de problema hoje. Quem me dizer que nós todos aqui exercemos a cidadania plenamente, eu vou duvidar. Concordam comigo? Sim? Mas, se eu quero exercer a cidadania, pelo menos um pouquinho assim, hoje, eu já tenho que ir fazendo. Não estou dizendo que nas escolas não se faça. Estou dizendo que nos PPPs que a gente pegou, não tinha nada em concreto que ajudasse a gente a pensar como hoje esse plano estava sendo concretizado. Estou me explicando? Então, por que eu estou falando também isso? Muitas vezes, a ideia de planejamento que a gente tem é de que a gente sentou, visualizou o futuro e então, pronto. Eu fiz um plano de como devia ser o futuro. Aí está complicado, porque eu posso querer uma coisa e outras pessoas podem querer outras. Por exemplo, eu posso querer que a minha escola cumpra os 200 dias letivos. E o tráfico não quer, que o tráfico está interessado em outras coisas. Então, ele faz o plano dele com relação aos ideais e objetivos deles, que atrapalham os nossos. Sim? Então, aí eu tenho um problema grande, né? Só com dizer que eu gostaria de ter os 200 dias letivos, não vou resolver a situação. Estou me explicando? Sim? Por isso que é importante a gente não perder o foco no hoje. A gente vai planejar para que esse hoje seja, pelo menos, digamos assim, menos desestruturado, menos surpresa traz surpresa, emergência traz emergência, improviso traz improviso, que a gente estava falando hoje com Débora, né? O improviso, muitas vezes, a gente sai correndo, né, para cá e para lá, mas quando deveria ser a última instância, a última carta a ser jogada, né? Tem coisas que a gente não pode prever, mas muitas vezes a gente vê na escola, a gente faltou previsão para muita coisa, sim? Típico, por exemplo, muito clássico, sim? Acidentes dentro da escola. Acidente acontece toda hora dentro das escolas. Tem criança correndo, tem merendeira que pode se queimar. Nós temos, digamos assim, um combinado de o que fazer nesses casos. E não vamos dizer que isso não acontece na escola, porque eu sei que acontece. Onde tem um monte de gente, alguém, em algum momento, a pressão subiu, né? Comeu o que não devia no refeitório porque não avisou que tinha alergia a determinada coisa, passou mal. E a gente previu já, se organizou para responder a essa catástrofe iminente, né? Na hora não dá para pensar. A pessoa tem uma convulsão, não, para tudo, vamos combinar agora o que a gente faz para atender a convulsão. Não dá, isso devia ter pensado antes, devia ter pensado antes. Estou chamando a atenção a isso porque, em algumas avaliações internacionais, o Brasil é um dos países que está pior colocado com relação ao atendimento de emergências na escola, né?
Então, assim, são questões do cotidiano, né, que a gente não pode dizer que não vai existir, que a gente sabe que existe, mas não estamos, mesmo assim, acabamos improvisando. Aí, botar gelo. Parece que botar gelo é a solução genérica para todas essas coisas. Machucou, caiu, queimou, bota gelo. Tudo bota gelo, mas tudo bem, não é? Então, vamos lá. Bem, mas vamos adentrar um pouquinho mais nesse conceito de planejamento, que eu disse que a gente vem tentando mudar um pouquinho essa ideia de um planejamento só com foco num futuro distante, que um dia eu vou conseguir, não sei como, né? Para esse hoje, sim? Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Carlos Matos, é um chileno, sim? Que ele diz assim, que bem, no nosso dia a dia a gente costuma fazer cálculos que precedem e presidem as nossas ações. Como assim cálculos, professora? Bom, cálculos a gente faz todo o tempo. Por exemplo, hoje quando eu vinha para cá, pensei assim, tenho tempo. Fiz um cálculo de tempo. Eu tenho tempo, então vou pegar um ônibus. Se eu tivesse um pouquinho mais atrasada, talvez eu ia pegar o metrô. Se eu estivesse terrivelmente atrasada, ia pegar um táxi, ia pegar um Uber, mas aí entra outra condição do meu cálculo. Tenho dinheiro para pagar o táxi? Tenho dinheiro para... meu cartão não vai estourar com o Uber, etc, etc, né? A gente permanentemente faz esses cálculos, né? Para que toma decisões para resolver os seus problemas em função de alcançar determinados objetivos, finalidades, não é isso? Faz isso permanentemente, senão não sobreviveríamos. Aí tem gente que calcula um pouquinho pior e aí se complica mais, mas tudo bem, né? Cálculos, então, que embasam as nossas decisões e que, através das ações decorrentes, afetam os outros. É o que eu dizia, sim? Nunca o que a gente faz não afeta ninguém. A gente está afetando os outros permanentemente. Por isso que a gente tem que ficar também atento, né? Porém, me esqueci ali. Então, esse cálculo a gente faz antes, mas também vai fazendo na hora que a ação acontece, sim? Se eu não fiz o cálculo antes, na hora H, eu vou ter que improvisar. Eu sei que nem tudo é previsível, né? Nem tudo tem muita coisa que sim é previsível. E a gente pode prever em que sentido? Veja bem, não estou dizendo predizer, porque eu não sou vidente, não tenho bola de cristal, não sou futuróloga, nada disso, né? Mas a gente pode prever, olha, se chover, eu vou pegar um táxi, porque essa calça é branquinha, né, clarinha, vai que passa uns, né, e me mancha toda a calça. Como não estava chovendo, e eu já tinha feito esse cálculo de que estou com tempo, melhor pegar o ônibus, que é mais barato, etc, etc, né? Então, vou pegar o... Mas eu já pensei antes, não deixei de pensar agora, mas pensando no que eu já tinha previsto. Estou me explicando? O planejamento vai me ajudar a tomar decisões agora, para eu não me perder, porque não dá o mesmo para mim fazer qualquer coisa. Eu já analisei, já calculei, já previ, mas não previ uma ação. Previ plano A, plano B. Se a situação A acontecer, já tenho um plano. Se a situação B acontecer, porque A não aconteceu, já fui pensando em outro. Estou me explicando? Então, agora, a gente faz isso todos os dias, mas esse cálculo, sem outro requisito, pode ser chamado de planejamento ou não? Bem, esse autor que eu contei para vocês, o Carlos Matos, ele diz que o que distingue a natureza do planejamento ao da reflexão prévia ação, que é o que a gente faz corriqueiramente, são esses elementos aí. Vou explicar rapidamente. Primeiro, a qualidade do cálculo. Para a gente ter um planejamento e não uma simples reflexão prévia ação, eu tenho que combinar diferentes tipos de cálculo, sim? Um cálculo intuitivo, né? Com um cálculo sistemático. Então, quantas vezes a gente toma decisões na escola do que vamos fazer juntos ou o que eu vou fazer intuitivamente? Se eu perguntar para vocês, qual é a taxa de repetência na sua escola? Tem muita gente que vai me falar assim, eu acho que é tanto. Qual é o ano que mais repetência tem na sua escola? Eu acho que é tal. Estão me explicando?
Isso é intuição. Isso eu achei que era, sim? E agora, basear as minhas decisões apenas na intuição é um problema, porque me falta, né, substância, me faltam dados. Às vezes eu penso que é uma coisa e quando eu fui ver, nada a ver. Como é que eu sei sistematicamente essas outras coisas? Eu tenho que ter uma organização nesse sentido, de quê? De levantamento de dados, de consulta às outras pessoas, né? Para isso que serve essa avaliação que a gente faz, né? Eu estudei na Argentina, sim? Na Argentina, pedagogo cumpre a função de assessor pedagógico nas escolas. E o assessor pedagógico, uma das principais funções que tem é organizar e levantar e organizar os dados da escola. Então, quem tinha essa função de dizer, olha, tantos reprovaram em tais disciplinas na escola, né? Ou a gente está tendo esse problema de evasão aqui, essa repetência lá, é o assessor pedagógico. Aqui, vocês têm o boletim da escola, já vem pronto isso, já vem o dado, né? Então, cabe à escola também, já tem uma sistematização ali de dados. Pegar esses dados, sim, que vêm de maneira quantitativa e qualificá-los. Qualificá-los. Como é que a gente qualifica esses dados? Vai investigar mais. Por que que a nossa repetência no terceiro ano está assim tão alta? Por que que afunila aí e não flui, né? Bom, vamos investigar. Mas isso tem que ter uma sistematicidade. Não é eu acho. Esse eu acho deixa para o caso em que não tiver como conseguir entender a situação. Estou me explicando? Sim? Até porque a ciência não vai dar todas as respostas, né? Até porque a gente tem alguns limites de conhecimento. Eu tenho que ir o máximo que eu posso. Por isso que o autor também não descarta a intuição. Tem situações em que, por mais que eu pergunte para o vizinho, pergunte para a mãe, pergunte para o pai, pergunte para o aluno, pergunte para o professor, é um ponto de interrogação. Sim, eu tentei tudo que eu pude para entender melhor. Para isso que serve essa parte, vamos falar assim, desse cálculo. Como é que eu vou agir de uma determinada maneira se eu não conheço a situação? Eu sempre digo que o problema é que nem bomba. O problema é que nem bomba. Qual é o meu objetivo? Sobreviver, permanecer viva, não é? Agora, tem uma bomba do meu lado, né? Tem um problema do meu lado. Eu vou cortar qualquer fio? Intuitivamente, aí eu vou lá, eu acho que vou cortar o azul. E se eu explodir? Né? Agora, eu vou me preparar para enfrentar a bomba, não é? Se eu for da brigada de antibomba, eu já estudei, eu entendo como é que se relacionam os fiozinhos daquela bomba, né? Aí, então, veja bem, é do tipo assim, está complicadinha, vamos analisar, né? Se a bomba foi feita por alguém menos inteligente do que eu, né? Eu vou cortar o cabo fio certinho. Agora, se for uma bomba super inovadora, né? Com algumas coisas que eu nunca vi, aí eu vou na intuição. Não tem jeito, né? Mas eu investiguei antes, eu me preparei antes. Para isso que nós estudamos. Para os desafios que esse cotidiano, na aprendizagem, no ensino, na organização da escola, na relação com as famílias, né? Com tudo isso, né? Mas não vem tudo dado. Não vem tudo dado. A gente tem que qualificar ainda mais, investigar ainda mais para quê? Para poder entender como esse problema se configura para depois dizer, é aqui que eu vou intervir, aqui que eu vou mudar isso. Sim? Esse que seria o plano necessário. Mas como eu sei o que eu preciso fazer se eu não entendi como é que o negócio funciona? Por isso que a gente tem que ter esse cálculo. Sim? Alguns, dependendo do modelo de planejamento, vão chamar de diagnóstico, outros vão chamar de análise situacional, outros vão chamar de matriz fofa, sei lá. Né? Tem modelos diferentes, com procedimentos diferentes, que vão, de alguma maneira, incluir esse cálculo. Sim? O que a gente não pode é ficar apenas na intuição, ou ser tão sistematicamente rígido, que na hora que a gente não tem uma resposta, né?
para um problema, dizer, ah, não, eu desisto porque não tem problema. Aí vai ter que apelar à intuição. Senão a profissão nossa não seria também uma arte, né? O problema, insisto, é que a gente às vezes é muito mais intuitivo e achista do que esse profissional que investiga para entender e poder intervir. E, junto com isso, obviamente, o autor coloca assim, que a gente tem que também relacionar um cálculo técnico com um cálculo político. Cálculo técnico, no nosso caso, é o pedagógico. Sim? A nossa prioridade é o pedagógico. Então, eu vou ter uma leitura também pedagógica daquela situação que eu preciso resolver, daquele problema. Mas também eu não posso apenas ficar numa análise apenas técnica. Eu tenho também que ter certa cintura política. Quando o autor se refere a político, está se referindo à necessidade que eu tenho de conversar com os outros, sim? Ir construindo certa legitimidade de, por exemplo, priorizar determinados assuntos e não outros. Só para dar um exemplo de um curso de extensão, um curso de extensão de Mesquita, que eu dei em Mesquita. Pedi para as diretoras do grupo perguntarem para os professores quais eram os problemas mais importantes da escola. Porque, veja, a escola tem um monte de problemas, não tem? Eu tenho como encarar todos os problemas ao mesmo tempo? Não tenho. Ninguém tem essa condição, né, de tentar encarar ou resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, o que a gente faz? Prioriza. Sim? A gente precisa priorizar os problemas. Quais são os mais importantes para nós? Importantes de que ponto de vista? Aí que vem a discussão. Tem do ponto de vista técnico, mas também tem aqueles problemas que têm mais ibope. Aqueles problemas que as mães no portão da escola comentam todo o tempo. Aquele problema que na sala dos professores, quando a diretora não está, pega fogo. Todo mundo falando disso no corredor, etc, etc. Então, para mim, por exemplo, a repetência no terceiro ano é o maior problema na escola. Mas, de repente, para aquelas mães que estão lá, não é. O problema é bem outro, sei lá o qual. Estão me explicando? Lá em Mesquita, eu pedi para as diretoras perguntarem, porque isso que é ser sistemático. Você vai perguntar ao outro. O que está pensando? Como é que está vendo a situação? Não é uma opção política, é uma opção técnica fazer isso. Como é que eu vou resolver um problema? Porque o problema eu não vou resolver sozinha, ou vou? Não vou resolver junto com os outros. Apesar dos outros em muitas circunstâncias. Então, eu tenho que entender como esses outros estão entendendo o problema. Estão vendo se isso também é um problema, porque às vezes isso que é um problema para mim, para o outro é até a solução. Faltou o professor de matemática, eu sou coordenadora pedagógica. Vou morrer. Para os alunos é uma festa. Oba, não vamos ter matemática, não é? Então, assim, para mim um problema, na perspectiva do outro, é a solução, entre aspas, né? Mas tudo bem. Veja, eu estou dizendo, nessa dimensão política, que eu vou ter que, de alguma maneira, conhecer o que o outro pensa, para eu poder analisar se ele vai ser, por exemplo, meu aliado número 1 nesse plano de ação que eu tenho que fazer, por exemplo, para diminuir a evasão, a repetência, melhorar o português na escola, melhorar o inglês na escola, sei lá, né? Se eu não fizer esse movimento, eu posso estar tomando decisões muito técnicas, mas que ninguém depois vai me seguir nessa decisão. Né? Às vezes a gente escolhe umas coisas e fala assim, mas para que vamos trabalhar isso? Isso não tem nada a ver com o que a gente está precisando trabalhar mesmo. Para isso que eu preciso conversar com o outro. Vou voltar à diretora de Mesquita, né? Ela é diretora de uma escola de educação infantil e perguntou, fez o exercício. Quais são os problemas mais importantes da escola? Ela voltou completamente desapontada. Fez, mas o que aconteceu? Olha, eu perguntei e os professores colocaram, as professoras da minha escola, nunca pensei que elas iam responder isso. Eu pensei que o foco ia ser pedagógico, né? Falei, mas o que elas falaram? Olha, elas falaram o seguinte, 80% colocou que o maior problema na escola é a ventilação do banheiro.
Eu falei assim, mas você tem um dado ali, você sistematizou um dado. Agora tem que investigar, tem que qualificar esse dado. Por que isso é importante para elas? E como, a partir desse interesse delas, você chega depois ao seu interesse, que é o pedagógico. Estou me explicando? Sim? Se ela não tivesse ido perguntar e fosse diretamente falar, olha, vamos fazer isso, elas iam estar com a cabeça em outra coisa. Em que coisa? Esse banheiro, toda vez que eu vou dar banho, a gente demora um monte. E até que não estavam tão erradas. No próximo encontro do curso, ela veio e falou para mim, olha, eu perguntei, sabe qual é o problema? O banho demora muito, porque como não tem ventilação, fica uma fumaceira danada, então eles atrasam até sair um pouco esse vapor, né, e dar banho na seguinte criança. Então, tá bem, não é diretamente pedagógico, talvez, né, porque o banho tem toda uma discussão ali, né, mas também afeta o pedagógico, porque aí teria menos tempo, de repente, de realizar outras coisas. Esperando na fila, a criança sai correndo, faz outras coisas, então afeta também essa organização, etc., né? Não sei se eu estou me explicando. É como se eu falasse para vocês que a gente tem que unir o útil e o agradável também ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu vou, então, uma pessoa vem e diz para mim, quem tem um seriado que é Todo Mundo Odeia Chris, vocês conhecem? Eu adoro esse seriado. Nesse seriado, o Chris promete que se ele for presidente do Grêmio, ele vai colocar refrigerante nos bebedouros. Tá, eu posso perguntar para os alunos, e os alunos vão me dizer, eu quero refrigerante no bebedouro. Tá bem, eu ouvi. Daí é que eu, né, vá realmente colocar refrigerante no bebedouro, é outra coisa. Mas isso vai me servir para conversar com ele, se realmente é legal, é bom tomar refrigerante assim o tempo inteiro, por exemplo, porque eu já sei que para ele isso é importante. Eu estou me explicando? Essa história de juntar o útil ao agradável, eu tenho que saber o que o outro pensa. Essa é a dimensão política que ele está falando. Para eu poder também chegar ao técnico, chegar ao pedagógico em si. Senão, né, está complicado. Bom, e ao mesmo tempo, um planejamento tem que combinar 3 dimensões temporais. Eu disse 3, sim? Não disse uma, não disse 2, disse 3, né? Bom, o imediato, que é o hoje, ele tem que me servir para tomar decisões hoje. O que eu faço agora? Agora que o bicho pega, né? É agora que eu tenho que decidir, né? Se chama ambulância, se bota gelo, se, né? Tem que me servir agora. Mediano prazo, sim? Porque o mediano prazo vai me dar a pauta se eu estou no caminho certo, se a gente está diminuindo a gravidade dos problemas do jeito que estão hoje. A gente está se aproximando mais do que a gente queria ou não. Porque se a gente não estiver, a gente tem que repensar esses cálculos. Tem alguma coisa que a gente tem que mudar. E, obviamente, o longo prazo, a gente tem finalidades, né? Tem ideias, desejos. Tem quem chama de utopia, não sei, eu acho que utopia é muito longe, mas eu tenho vontade de uma coisa mais concreta, né? Então, a gente precisa dessa articulação, que o que eu faço hoje me ajude a construir, a viabilizar, de alguma maneira, esse depois do amanhã e o depois do ano novo, depois, né? Então, eu tenho que ter essa articulação, sim? Eu vou mostrar para vocês, só ilustrativamente, uma chart que explica um pouco essa questão dos cálculos em dimensões de tempo que não se combinam muito bem. Vamos lá. Tem ali um assessor, aparentemente, que diz assim, o analfabetismo está aumentando. O que a gente faz? Aí a pessoa, aparentemente político, né, diz assim, compra mais pílulas anticoncepcionais. É um bom cálculo? Não é, né? Por quê? Tem dimensões de tempo que não são articuladas, né? O bebê não vai nascer hoje, sim? E a taxa de analfabetismo chega quando? Quando tiver 8 anos depois. Mas eu preciso agora descer a taxa de analfabetismo, né? E a outra é, para resolver o analfabetismo, eu impeço que as pessoas nasçam. Está complicado o negócio ali, né? Isso é um exemplo de um cálculo que é intuitivo, curto prazista, sono imediato. Mas a solução está pensada para quando?
para um futuro bem mais distante, né? Então, às vezes a gente faz cálculos assim, tá? A gente tem que resolver esse problema, mas então faz o quê? Ah, sei lá, né? A gente não conhece muito bem como é que isso funciona, mas vai tomando decisões intuitivamente, no curto prazo, no longo prazo, joga para frente, né? Quantas vezes você fala, ah, temos esse problema, ah, não sei, né? Ano que vem a gente resolve, mês que vem, quando chegar no terceiro ano a gente resolve. Será que vai resolver? Não. Teve 3 anos para resolver, a pessoa não está se alfabetizando, vai resolver lá no último ano? Tem um pouco essa lógica, né? Bem, perguntinha. Como descreveria o planejamento da minha escola? Ele foi elaborado sistematicamente, sem perder a flexibilidade e a intuição? Ou, ao contrário, ele foi pensado intuitivamente e pouco sistematicamente? Ele se baseia no conhecimento pedagógico, na questão técnica, e, ao mesmo tempo, num amplo debate com os participantes do cotidiano escolar, que é essa dimensão mais estratégica, mais política, para assim entender os pontos de vista envolvidos na situação da escola e seus problemas. Ele contempla e busca articular o imediato, o mediano e o longo prazo. Sim? Isso a gente pode falar em vários níveis, níveis da escola como um todo e do meu plano de aula para o ano inteiro. Sim? Eu conheço a turma, não conheço a turma, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Tenho o plano A, tenho o plano B, porque nem sempre a gente está muito acostumado a pensar justamente numa situação. Vai que nada a ver, né? Tem que ter o plano B. Aí eu sempre falo assim, aqui tem uma equipe fantástica, né, de tecnologia, mas eu acostumada, eu sempre trago o meu plano B, né? Os slides estão aqui. Sempre tem que ter o plano B. Todo professor sabe disso, né? Mas vamos lá. Bem, já vimos um pouco essas outras questões do planejamento em geral. Indo para o planejamento escolar, a gente tem diferentes instâncias e momentos para organizar o trabalho pedagógico coletivo. Eu insisto que planejamento serve para organizar um sujeito coletivo, para a gente ir juntos, trabalhar juntos, né? Porque senão cada um escreve com a mão e outro apaga com o cotovelo, não é isso? Então vamos lá. Temos várias coisas. Eu coloquei as 4 mais famosas. Vamos falar assim, não coloquei PDE, por exemplo, que também caberia, entre outras coisas. Coloquei o famoso PPP, projetos didáticos. Veja que eu não coloquei projetos pedagógicos para não misturar ainda mais o que já está muito misturado. Planos de aula e planejamento curricular. Coloquei o PPP em cima porque é o grande guarda-chuva do planejamento da escola, os grandes combinados que deveriam existir numa escola. Combinados em que sentido? De como se interpreta a política educacional para ser concretizada, implementada, desenvolvida naquela situação específica, naquela escola em concreto. Sim? Esse projeto político-pedagógico, sim, tem que ser abrangente, porque eu estou pensando no planejamento para a escola como um todo. Estou frisando isso porque daí advém uma dessas confusões, desse embaralhamento, né? Que, veja, não é por causa dos professores que estão na escola, é por causa de nós acadêmicos, tá? É de nós acadêmicos. Nessa literatura da década de 90, que a gente estava comentando hoje, a gente vê muito essa ideia de que esse PPP, sim, poderia ou deveria ter um tema. Essa ideia, na verdade, para mim, foi uma grande surpresa. Eu fiquei assim muito intrigada. Por que tem que ter um tema, se o PPP tem que ser a proposta pedagógica para a escola como um todo, né? Eu fui investigar e terminei lá na gestão de Paulo Freire, em São Paulo. Sim, vocês conhecem que o método de Paulo Freire se baseia, né? Você conhecer a situação das pessoas lá, sim, levantar digamos assim, os temas mais importantes, com base nisso, desenvolver uma proposta pedagógica em diálogo com essas questões. Bem, se isso é feito didaticamente, no nível dessa relação mais micro, talvez funcione de uma maneira. Mas quando eu penso uma escola como um todo, eu tenho que pensar numa complexidade maior. Será que um tema serve para eu
atender os problemas das diferentes dimensões da escola, sociocomunitário, administrativo organizacional, micropolítico e didático-pedagógico. Adianto também que essa discussão de se tem que ter um tema, não tem que ter um tema, já era discussão no gabinete dele lá. Tinha gente que era contra. Eu, Silvina, particularmente, concordo em que colocar um tema é muito complicado, porque você precisa, através de um tema, né, reunir. Eu sei que muitas vezes a pessoa tema água. O que eu faço de água? Não tem nada a ver com água. O que eu tenho que ensinar agora não tem nada a ver. E aí gera um outro problema, que é a concorrência entre o PPP e o currículo. Quando, na verdade, o PPP tem que me ajudar a quê? A melhorar esse currículo, a que esse currículo expresse essa proposta dessa política educacional, que é do sistema educacional, não é que eu invento sozinha na escola, porque eu estou num sistema, sim, para aquela população específica. Né? Então, como é que eu tenho essa concorrência? Em outro curso de extensão, perguntando novamente sobre os problemas da escola, uma coordenadora pedagógica da rede me falou assim: meu problema na escola é que, quando se realiza a semana da culminância do projeto político-pedagógico, acontece a semana de provas. Então, os professores e os alunos preferem que se dedicar às provas, porque é por isso que vai aprovar ou reprovar, passar de ano ou não passar de ano. E a culminância ficou por conta de nós mesmos. Falei assim, mas como assim? É, porque o projeto era sobre regiões do Brasil. Falei assim, olha só, mas o projeto Regiões do Brasil, no máximo, é um projeto didático, que vai trabalhar uma temática específica. Tudo bem que diferentes turmas, né, se associam nesse projeto, mas você não pode pensar que Regiões do Brasil vai ajudar a resolver, como plano de ação, todos os problemas prioritários da escola. Estou me explicando? Deixo lá uma ruína, né? Então, na verdade, a gente tem um conceito complicado ali, por causa desses autores da década de 90, no meu entendimento, sim, de colocar o PPP, seja como uma carta de apresentação da escola, que tudo bem, né? Mas não como um planejamento para a escola, não como uma proposta pedagógica ampla para a escola. E se eu falei hoje, né, que tanto as relações interpessoais, quanto a organização de tempos, espaços, recursos, das relações com a comunidade, tem que, tudo isso, pensar em que está orientado a essa dimensão didático-pedagógica, então, com um tema está complicado. Eu estou me explicando? Sim? A gente precisa de um planejamento global para a escola como um todo. A partir dele, a partir dos problemas mais importantes que a escola tem, aí eu posso, sim, desenvolver o currículo, o planejamento curricular e articular com projetos didáticos. Mas não qualquer projeto didático, algum projeto didático que tenha um tema que me ajude a desenvolver o que no currículo está complicado, ou o que na escola está complicado com relação às famílias, ou que na escola está complicado com relação à nossa convivência, por exemplo, as relações interpessoais. Enfim, estou me explicando alguma questão? Sim, podemos avançar? Bom, perguntas, novamente, né? O PPP, perguntando assim justamente sobre essa questão dessa abrangência do PPP, tomando essas 4 dimensões, sim? O PPP é abrangente o suficiente da tua escola, tá? Para incluir as dimensões da gestão escolar, focalizando nos seus problemas específicos. Por exemplo, ele tem esse cálculo, né? Essa análise para entender como é que funciona e o que a gente poderia fazer em concreto, com as relações sociocomunitárias, por exemplo, com as famílias, as organizações comunitárias, com o posto médico. Bom, agora não tem mais o PP, né? Com o PP, ou a delegacia, com o conselho tutelar, etc., etc. Isso está previsto, tratado, analisado no seu PPP? Nas relações interpessoais também?
né? Os combinados de convivência, de alguma maneira, estão previstos ali? Se diz alguma coisa, sim, das relações entre os professores, entre os alunos, com as famílias, com os funcionários, entre os estudantes, né? A dimensão administrativa organizacional também, tempo, recursos, visando tudo isso a dimensão pedagógica, a proficiência dos estudantes nas diversas disciplinas, processos de ensino, formação continuada, etc., etc., né? Articulação curricular e articulação com os projetos didáticos, porque eu não posso ter uma semana da culminância concorrendo com a semana de provas. Isso gera, em lugar de facilitar o trabalho, gera mais um conflito. Esse projeto devia justamente potencializar o trabalho curricular, não atrapalhar um ao outro, né? Porque eu sei que é muito complicado desenvolver projetos com a escola como um todo, ou com, inclusive, outras escolas, né? Bom, enfim, nós já vimos, então, que temos diferentes dispositivos e instâncias de planejamento na escola. Mas a gente tem que frisar também que o planejamento tem um processo, sim? Da minha análise em diferentes planos, etc., né, PPPs e tudo mais, tendo feito entrevistas, então, dificilmente esse processo se completa nas escolas. Esse é um problema importante, sim? Eu não estou encontrando na minha pesquisa, olha que eu andei por mais de 30 escolas, conversando, pegando tudo, que não sei o quê, faz muitos anos. Sou professora de prática de administração, então pego os PPPs também dos meus alunos, né? Então, estou ali, mas a minha preocupação é que esse ciclo, esse processo não se completa, em geral, né? No que eu vejo. Se faz de outra maneira, né? Mas não se faz sistematicamente. E então o problema pode ser cair no improviso. Mas vamos lá. Esse processo tem várias fases, né? Primeiro bom, como eu explico a realidade? Quer dizer, como é que eu entendo a situação em que eu estou agora, com seus problemas, que leitura da situação eu tenho? Porque, senão, como eu sei para onde eu tenho que ir, qual é a melhor ação para eu tomar, né? Sobretudo quando é coletivo. Para os modelos mais clássicos, como o modelo normativo, esse é o momento do diagnóstico. Diagnóstico é o especialista quem faz. Para outros modelos, como o modelo participativo, sim, a gente teria que chamar uma assembleia para discutir, né? Para o modelo, por exemplo, estratégico situacional, a gente teria que elaborar um momento explicativo, sim? Juntar o técnico e o político, ou seja, o estratégico, perguntar para os outros, etc. Se eu não sei como é que estamos hoje na nossa situação inicial, dificilmente eu vou saber o que eu preciso fazer. E negócio da bomba, aquela que eu falei hoje, né? Eu quero sobreviver, mas eu tenho que conhecer a bomba para poder dizer, vou fazer isso, corto verde, corto azul. Bom, a partir dessa explicação, de que eu entendi como é que os problemas estão, né, me atrapalhando nesse cotidiano, sim? Só ali que eu vou conceber o plano. Só ali que eu vou pensar, 10 minutos, só aí que eu vou pensar o que eu devo fazer. Mas sempre o que eu devo fazer, nem sempre é o que eu posso fazer. Então, entre o que eu devo fazer e o que eu posso fazer, há vários graus, né? O meu plano A é sempre o meu melhor plano. O melhor que eu posso fazer agora, o plano ideal é esse. Se não der certo, porque isso, eu tenho que ter um plano B, né? Com a Débora agora estávamos conversando, né? Ela está de PA numa creche, sim? E o comentário foi, bom, vamos organizar a semana de acolhimento. Então, o que vamos fazer? Ah, olha, não sei, porque eles vão chorar. Tá bom, eles vão chorar. Esse é o nosso problema, é a choradeira da semana de acolhimento. Chora a criança, chora a mãe, daqui a pouco até a professora está chorando. Mas, né? Tá bem, isso está ali, está posto, é a nossa situação. A Débora, muito inteligentemente, disse assim, não, tudo bem, mas a gente não pode ficar pensando só, eles vão chorar e pronto, fica aí 2 horas sentada vendo a criança chorar. Então, ela começou, vamos lá. Ok, eu estou chorando, estou aqui chorando. O que vocês vão fazer? Aí vem um e fala, a gente faria isso. Tá, mas eu continuo chorando. E agora o que você faz? Agora faria isso outro. E eu continuo chorando. E agora o que? Então, qual é a intenção? Sim, você prevê fazer esse cálculo, você já sabe que vai chorar. Está prevendo que vai ter choradeira.
Ou não, teve uma outra pessoa que falou, não, eu fui uma vez, ninguém chorou, aí eu não sabia o que fazer, né? Mas também é uma previsão, né? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem o melhor plano, caso chorarem, né? Apresenta o plano A. Alguém vai se acalmar, de repente alguém parou de chorar. Aí, quem não parou, apresenta o plano B. Depois vem o C, que nunca chorou, está tudo bem. Já tenho que ter pensado uma outra coisa, uma carta na manga para atender essa situação. Agora eu fiquei sem carta na manga. Aí que vem o improviso. Só ali que vem o improviso. Sim? Mas eu tenho que me preparar, como a Débora fez, né? Então, esse é o momento estratégico em que eu vou analisar a viabilidade das diferentes alternativas frente a uma situação. Mas eu tenho que ficar fazendo esse cálculo. E se? Ah, então. E, obviamente, eu tenho que implementar isso, tenho que desenvolver isso, sim? E a pergunta que guia, de alguma maneira, é como agir a cada dia de forma planejada, que é o momento tático operacional eu vou fazer. Mas aí o ciclo continua, eu volto a avaliar, eu volto a pensar. Vejam bem, eu não tenho um só plano. E meu foco não está no futuro, meu foco está na solução dos problemas que eu tenho hoje. Ou talvez não na solução, mas em diminuir a gravidade desses problemas, torná-los menos graves em função de quê? Dos objetivos que eu tenho. Bom, eu vou avançar aqui porque só tenho 10 minutos, né? Bom, o que eu encontrei então nas análises dos problemas, nos PPPs, de vários, né, não só aqui do Rio, mas de outras escolas também, de Caxias, etc., com relação a essa primeira questão, que é analisar a realidade, entender esses problemas, né, para poder depois saber o que eu devo fazer e o que eu posso fazer. Bom, primeiro, eu encontrei muito que a descrição da situação, a análise dos problemas da escola, está muito posta fora da escola. É pela situação do bairro, da família, mas pouquíssimas vezes se fala em situações da própria escola. Estão me explicando? O problema são os outros. Nós não temos problemas. Isso é um problema, porque eu não posso controlar a ação do outro. A única ação que eu posso mais ou menos controlar é a nossa, se eu me organizar, é claro. Então, sim, eu sei que temos situações complicadas, como essa do tráfico que eu falei hoje, mas isso eu não posso controlar. Eu não sou, sei lá, o secretário de Segurança Pública para ir lá falar com os caras lá e falar assim, olha, querido, a gente tem que dar, não tem como. É uma situação com a que eu vou ter que lidar. É a melhor solução? Não, mas é o que eu posso fazer, né? É o que é viável hoje. Eu tenho que pensar alguma maneira de lidar com essas situações também, né? Eu não vou falar com o traficante lá, aqui, né? Está parando, não dá, né? Mas isso é outro departamento, né? Quem tem que lidar com isso, né? Mas a gente tem que lidar com o quê? Com essa proximidade, de alguma maneira, né? O que eu faço com isso? Quando tem tiroteio, por exemplo, eu tenho previsto o que eu vou fazer? Agora uma atenção maior um pouquinho a isso, né? Mas anos atrás começava o tiroteio, o pessoal saía se jogando por qualquer lugar, não tinha onde se, né? Não tinha combinado onde ir. Hoje melhorou um pouco nessa situação. Mas, enfim, então, o que eu posso, em lugar de, por exemplo, falar, tem tiroteio, tem narcotráfico, eu deveria falar, né? Tem situações em que aqui na escola a gente atravessa isso, né? E tem que ter um plano para isso, ou plano A, B, ou C ou D. Mas tem que combinar antes. Tem que combinar antes. Fui numa escola, por exemplo, assim, não, nós combinamos com as famílias. Quando começar o tiroteio, vocês não venham buscar as crianças, porque as crianças estão protegidas neste lugar dentro da escola. É mais perigoso vocês se deslocarem no meio das balas para cá e saírem com a criança também no meio das balas. A gente não vai liberar. O que aconteceu? Combinado, isso que é planejamento, né? Você combinou, vamos fazer assim na hora de, né? Quando isso acontecer, esse é o plano. As famílias, né, ela me contando assim, mas teve outra situação semana passada, houve tiroteio. Aí, o que eles fizeram? Vieram. O que aconteceu? Eu tive que abrir a porta
para as famílias entrarem, porque eu não vou deixar elas do lado de fora do portão, no meio dos tiros, né? Só que quando eu abri, um traficante entrou. Aí ficou atrás do muro atirando. E a nossa escola virou alvo também. Então, falei assim, e aí, você vai fazer o quê? Eu vou chamar de novo uma reunião, porque é assim, né? Você tem que recombinar isso. Vou chamar de novo uma reunião, vou mostrar a eles onde que as crianças ficam, para ficarem tranquilos, porque eu falei, mas não mostrei onde que eles ficam, né? Para ficar em claro, e vou mostrar o que aconteceu. Aí, o que tem a ver isso? O plano falhou. Mas, então, tem que reavaliar, recolocar e renegociar, isso que é a questão política, né? Tem que renegociar os termos desse plano. Sim? Bom, então, o que eu disse que nos PPPs que eu tenho trabalhado, está muito posto fora. Sim? Quando aparece a escola, aparece uma lista. Temos a diretora, temos tantos professores, temos sala de laboratório, temos... Em que isso me ajuda? Por exemplo, se eu sou uma professora nova na escola e eu pegar o PPP, isso me ajuda a entender quais são os problemas mais importantes, o que eu tenho que priorizar e como eu tenho que agir? Só me informa o que a escola tem. Mas eu posso entrar em qualquer lugar na internet e isso também vai aparecer. Sim? Eu tenho que atender a que esse planejamento sirva para nós todos agirmos em consonância na hora que as coisas aconteçam, né? Então, a escola não está aparecendo muito ali com seus problemas. Eu sei, ninguém quer falar quais são os seus problemas, né? Mas só que nós temos que enfrentar esses problemas juntos. Se a gente não explicitar juntos quais são esses nossos desafios, como é que a gente vai avançar juntos? Cada um pode supor uma coisa diferente, né? E, ao mesmo tempo, não é realizada uma análise de problemas ou diagnóstico baseada em dados concretos. Por exemplo, há referências genéricas à evasão. Na nossa escola tem evasão. Tá, mas para eu poder fazer alguma coisa com isso, eu tenho que saber quanto, como, onde, se melhorou, se piorou. Estou me explicando? Ao longo do tempo, tudo mais, né? Bom, essas citações são estritamente como estão postas nos textos, tá? Há referências também ao desinteresse dos alunos. É genérico. Desinteresse dos alunos em quê? Em inglês, em português, em espanhol, em educação física. Ah, porque aí diz desinteresse dos alunos, em geral. Será que é geral? Do professor fulano, do professor ciclano, porque os dois dão geografia, só que com um tem problema, com o outro não tem. Então, eu tenho que explicar um pouquinho melhor as coisas. Cerca de 50% de famílias que têm Bolsa Família. Como assim cerca? A gente não tem os dados da nossa escola? Deveria ter, né? Bom, depois, análise dos problemas também tem alguns casos em que as escolas realizam a matriz FOFA, né? A matriz SWOT, sim, que vem do planejamento estratégico corporativo, sim? Só que o que eu encontrei nas escolas? O PPP vai por aqui com um tema, alguns temas bem em moda, né? Como valores, gentileza gera gentileza, o meio ambiente, o mundo, tudo isso vai por um lado. E a análise, né? Por exemplo, da matriz FOFA vai por outro lado. Nem sequer está no mesmo documento. Nem sequer está no mesmo documento. Como assim? Ou a gente faz uma coisa, a gente faz outra, articula, não articula. Não ficou em claro para mim. Bem, então, para mim, o problema da matriz FOFA ainda é que simplifica um pouco as coisas. Isso do que é externo, do que é interno, mas isso seria uma outra conversa muito longa, né? Porque a escola é muito complicada, muito complexa. A gente tem que ter cuidado, né? De estar aplicando qualquer coisa, né? De qualquer maneira. A gente tem que conhecer, estudar e aí, sim, tomar decisões. Bem, como aparece a participação nos PPPs, né? Aparece assim, disse assim, que a gente tem um planejamento participativo, a gente tem uma gestão democrática, mas na hora da gente ler, não aparecem as vozes, por exemplo, dos outros. Por exemplo, não aparece em momento algum alguma referência a que o horário de reuniões foi mudado porque os pais, sim, não podiam comparecer, os responsáveis, sei lá o quê, né? Ou que a gente mudou alguma coisa
por causa de o que a gente conversou, ouviu, etc., com os outros. Então, essa questão da participação no planejamento, que eu disse, é uma questão, de alguma maneira, técnica, porque me ajuda a entender melhor a situação, porque, né, e ajuda a entender o outro, que é quem vai me ajudar a implementar as coisas. Sim? Então, essa pessoa tem que entender também por que isso é prioritário, e não necessariamente o que essa pessoa entende que é prioritário, né? Então, vamos lá. A frase declaratórias gerais, então, aqui tem participação. E a gente fez uma enquete em 2012, para saber, né? Estou exagerando, mas tinha uma que era 2012, tá? Tinha. Então, assim, há muitos anos eu consultei sobre as coisas, mas agora, mudou, né? Só se a gente pensar que a gente não resolveu nada, porque eu só posso continuar falando o mesmo se a gente não mudou nada. Então, quer dizer que o meu planejamento foi ineficaz, se eu não mudei a realidade. Tampouco há referências claras à inserção desse projeto na política educacional específica, nacional, estadual, municipal. Quando aparecem citações de por que a gente está fazendo isso, sim? Deveria falar assim, porque hoje temos uma política, por exemplo, de inclusão. A gente está incluindo assim, 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 porque a política, né, vem por esse lado. Ou a gente está implementando determinadas ações, porque hoje a criança tem que estar alfabetizada até, né? Tem que ter uma referência de eu estou fazendo isso porque eu estou num sistema educacional. Também grande parte dos PPPs não apresenta. Aparece, sim, citações aleatórias da LDB, como epígrafe, por exemplo, né? Declarações mais gerais. Mas, volto a insistir, se eu sou professora nova, tudo isso me orienta para saber o que eu tenho que fazer prioritariamente no meu dia a dia? Tem que me ajudar. Dada a ausência, aliás, de problemas, claro, porque eles não aparecem. Os problemas não aparecem em geral. Eu sei, insisto, né? Não é legal a gente andar ventilando assim, os problemas da gente, mas temos que trabalhar juntos. Então, a gente precisa ter uma sinceridade, uma honestidade ali, né? Como não há problemas, os objetivos que aparecem, aparecem. Por que tem esses objetivos? Por que isso é necessário de ser feito? Não sei, porque não tem em claro quais são os problemas. Nos poucos casos em que há metas, aliás, estas se confundem com os objetivos. A gente não tem que confundir objetivos com metas. A gente tem finalidades, né, que são aqueles ideais mais gerais. A gente tem objetivos que são bem mais concretos, mas a gente tem metas. As metas são mais quantificáveis. Eu tenho que saber quanto e em que tempo. Se eu digo assim, eu tenho, sei lá, 50% de repetência no terceiro ano. Estou exagerando, tá? Mas tem que ser drástico, né? 50%. Ok, qual é a minha finalidade lá? Que todo mundo passe, que todo mundo aprenda, que todo mundo vá em frente. Concordam comigo? Só que a gente não pode deixar assim, fica muito genérico. Então, a gente define objetivos, né? Que as crianças se alfabetizem no primeiro ano, pelo menos, né? E vou colocando metas. Esse ano, eu quero diminuir para 40%. Porque tudo de uma só vez é difícil. Se eu tenho que ter metas na vida também, né? Tipo assim, eu fui à Argentina, comi um monte de coisa, agora as calças, né, ficam apestadas. Se eu falar assim, eu vou fazer dieta, a gente não vai, honestamente. Agora, se a gente falar assim, não, daqui uma semana eu vou perder pelo menos 1 quilo. Se perder 2, a minha meta está fantástica. Isso também ajuda a gente a se organizar, a ficar de olho, estar mais atento. Então, não confundam objetivos, que é para onde a gente quer ir, o que a gente quer, sim? Tipo assim, reduzir a repetência, sim, a 5%, 0%, mas a gente tem, isso é mais no longo prazo. No curto prazo, a gente está como está, mas no mediano prazo eu vou colocando o quê? Metas, né? Para esse ano, para o outro ano, e vou me orientando melhor. Eu vou ler aqui como é que está lá. Diz assim, no mesmo PPP, tá? Objetivo específico, desenvolver a capacidade de organização dos educandos quanto à preservação, limpeza do meio ambiente, do ambiente educativo, pontualidade, horários da escola e zelo do patrimônio escolar. Por quê? Eu não sei por que apareceu esse objetivo. Eu estou supondo que eles têm um problema, sei lá, não sei, de quê?
porque não está explicitado por que isso é importante como prioridade na escola. Estou me explicando? Sim? Mas depois vem a meta. Construir ambiente educativo, acabou o tempo, meu Deus. Construir ambiente educativo onde todos os segmentos da comunidade escolar sintam-se responsáveis pelo processo educativo e pela conservação do patrimônio escolar. Qual é a diferença entre um e o outro? Não tem muita diferença. É confuso. Então, assim, eu diria que são objetivos os dois, também não são especificamente, porque não me orienta muito ao que fazer, é genérico. Quando eu planejo, eu tenho que combinar direito com os outros. Eu faço isso, você faz isso outro, em que momento, com que recursos, Estou me explicando? E tem que ficar em claro por que isso é necessário. Por que esse objetivo é necessário? Qual é o problema? Não está falado, não está dito. Por isso não me convence. Não me convence, porque não me justificou o objetivo. Ainda mais não me deu meta, não me orientou em concreto. Me explico? Vamos lá. É como se eu falasse assim, as respostas estão todas aqui, mas qual era a mesma pergunta que não ficou claro para mim, Bem, inclusive a gente constata um PPP sem objetivos. Ué, mas não era um planejamento? Como é que tem um PPP sem objetivos? O que a escola vai fazer junta? Não vai para lugar nenhum, não sei. Um outro PPP elenca no plano de ação as atribuições e ações cotidianas de cada integrante da equipe escolar. Isso acontece muito, a gente vê lá. Então, na reunião vai fazer isso. Descreve-se a rotina da escola. Rotina é para a gente continuar fazendo o que vinha fazendo. Mas se a gente tem um problema, será que essa rotina está ajudando a resolver? Será que para a gente resolver um problema com a rotina basta? Porque o oposto da rotina é o improviso. Se eu estou vendo que essa rotina está boa, me ajuda a resolver os problemas, tudo bem. Mas às vezes a gente vê que os resultados dessas ações não são os que a gente queria. Então está na hora da gente repensar essa rotina. Só que eu não posso planejar uma mudança com a mesma rotina. Concordam comigo? Então, a rotina, às vezes, substitui o plano, E isso é complicado, porque eu quero mudar a situação, quero ficar melhor que antes, Outro exemplo, no mesmo PPP encontramos no diagnóstico, dado da realidade, devido a problemas socioeconômicos, muitos pais não participam da educação dos filhos, falta apoio das famílias. Muito genérico. Eu tenho um problema, mas não sei como essa bomba está armada ali, Quantos pais? Todos os pais? Tem alguns que vão. Quem são eles? Por que eles estão ali? Por que os outros não estão? Desafios. Informativos pais, palestras e oficinas, reuniões e festas. Como assim? Com que assunto? Em que momento? Com que tema? Sim? Palestras, reuniões. As reuniões não são rotina na escola? A gente tem que fazer uma sequência de reuniões. Em que isso vai me ajudar a mudar essa situação aí, supostamente, de desinteresse das famílias? Eu tenho que ser um pouco mais claro. Tenho que ser um pouco mais claro para todo mundo entender o que a gente precisa fazer na reunião. Por que isso é importante de ser feito? Sim? Bom, nas metas com relação a esses dados e desafios, em curto prazo, aumentar em 70% ou mais a participação dos pais nas reuniões e demais atividades programadas. Por que 70%? Qual era a porcentagem de frequência? O problema não me disse. Metas, em mediano prazo, 80% a participação. Por quê? Não está claro. Uma coisa importante em qualquer planejamento é a comunicabilidade. Tem que servir para que quem não estava na reunião, quem chegou depois, entenda o que se espera que seja feito coletivamente. Nas atividades permanentes do mesmo PPP, reunião de pais e mestres. De novo, só que não diz para discutir o quê, fazer o quê, em que momento. Aí se descreve uma reunião típica, informar os pais, atividades educativas, culturais, recreativas, ambientes sociais, escolar, projeto. Tudo e nada, Porque não me diz muita coisa. Eu já termino, tá? É mais ou menos como essa charge ali. Vem o técnico e fala para a equipe de futebol.
Enfim, nosso objetivo é fazer um monte de gols neles e não deixar eles fazer nenhum na gente. Entenderam? Como? Com que estratégia? Em que momento? Ele entra para lá, em que momento? Ele sai daqui, né? Se acontecer, se o jogador atacar, isso não está claro para ninguém. Então, o PPP, o que a gente pretende é que seja um documento escolar que supostamente contratualiza tanto a interpretação local de uma política educacional específica, como vamos implementar essa política aqui, quanto a sua ação pedagógica coletiva correspondente, que deve integrar, não concorrer, também o planejamento curricular, os projetos didáticos, com seus temas específicos, sim, e os planos de aula. Deve definir prioridades coletivas e articular as ações parciais e específicas, a de cada um de nós, a da direção, dos professores, das famílias também, né? Seja das salas de aula, quanto dos espaços e tempos compartilhados. São combinados. A gente não ensina isso na escola, que a gente tem que combinar para fazer as coisas junto com os alunos. Nós também. Nós pedimos dos alunos muitas vezes coisas que não estamos fazendo. A gente não combina, às vezes, muitas coisas, né? Aí, depois, cada um sai fazendo o que bem entende, né? E aparecem mais conflitos do que antes. Vai ter mais problemas ainda. Tudo porque a gente não perdeu esse tempo, entre aspas, para fazer esse cálculo prévio. Vamos combinar. O que a gente vai fazer, né? Agora eu vou avançar essa parte aqui. São exemplos, né? Bom, então, se considerarmos o planejamento como uma forma de organizar atores sociais coletivos em função de desenvolver o projeto, se evidencia a sua necessidade, né? Porém, precisamos esclarecer o que seria planejar. Qual é o conceito de planejamento de vocês na sua escola, individualmente e coletivamente? Qual é a ideia de planejamento que vocês têm? Dado que, como processo, parece que não se completa nas escolas. Pelo menos no que eu andei investigando por aí há uns 5 anos, não vejo que ele faça esse processo todo. Eu sei, ele é muito complexo, né? Ele é muito complexo porque envolve esses dispositivos todos, né? Porém, a gente precisa se organizar e articular essas instâncias, sim? E isso só vai ser possível a partir da participação, se a gente se envolver, sentar para combinar, sentar para analisar a situação, conversar, sim? Desses diversos atores, sem perder o foco no currículo e na aprendizagem dos alunos, né? Sem perder o foco, porque às vezes a gente, né, se perde um pouquinho. Mas, para isso, temos que ter clareza metodológica. Clareza, o que é preciso fazer em que momento. Vamos fazer um diagnóstico, vamos fazer uma explicação situacional, vamos analisar o boletim, vamos qualificar esse boletim, vamos quê? Vamos fazer o quê? Como vamos fazer? Quem vai participar? Como vai participar? Etc, etc. O que sabemos sobre como realizar o planejamento nos seus diferentes modelos? Porque são vários, né? Então, eu deixo essa pergunta com vocês. Não deixo nenhuma receita, poderia indicar um monte de bibliografia, né? Mas essa pergunta, né? Como é que está o planejamento na sua escola? Está embaralhado? E como está na cabeça de vocês, né? O que vocês estão entendendo por planejamento? O que é planejar? É fabricar planos? É resolver problemas? Com que metodologias? Junto? Separado? Isolado? Como é que é? Então, é isso. Já me estendi demais. O pessoal deve estar até preocupado. Essa mulher não para de falar, já passou da hora, né? Mas, enfim, agora eu aguardo as questões, as perguntas, as dúvidas e eu espero ter contribuído com vocês. Falei muito, falei para você. Demorou muito.